Você sabia que as armadilhas vendedoras e compradoras são um dos indícios mais nítidos de movimentação de alta ou de baixa? Eu sou o Leonardo Bermudes e seja muito bem-vindo ao canal da Berman Investimentos. Já deixa o like no seu vídeo, se inscreva no canal que aqui tem muito conteúdo desse gênero, beleza? Então, bora pro vídeo. E antes de mais nada, vamos falar então de algumas nomenclaturas que eu irei utilizar durante este vídeo, beleza? Como vocês sabem, uma movimentação de baixa, uma movimentação vendedora é chamada de uma movimentação de urso, beleza? No mercado, a gente considera o movimento de baixa de urso, que são aqueles vendedores, e os compradores são os touros, beleza? Então só para vocês entenderem essa nomenclatura, isso em português. Em inglês, os ursos são os bears, e os touros são os bulls, beleza? Então para vocês entenderem aí no decorrer do vídeo, tá? E antes da gente ir pro gráfico, vamos dar uma explicação bem rápida aqui. Primeiro de tudo, vocês precisam entender que após o rompimento de uma região, o preço tende a se movimentar de acordo com aquele rompimento. Então, supondo que você tem uma região de suporte, que ela foi definida por 3 regiões de toque anteriores, e logo na quarta ela veio a ser rompida, tá? Então a gente teve um rompimento e uma confirmação desse rompimento com uma nova vela totalmente fora, totalmente abaixo desse nível de suporte. Com esse tipo de movimento, você pode caracterizar um rompimento efetivo e você provavelmente iria entrar vendendo ou iria esperar um pullback naquela região de suporte, que agora é uma região de resistência, para você operar vendido. Porém, o que acontece é que na maioria das vezes, de fato, ele vai buscar essa região dessa movimentação desse rompimento. Se rompeu um suporte, ou seja, de cima para baixo, tende a desabar o preço, e se rompeu uma resistência, tende a subir bastante. Porém, existem as armadilhas. Essas armadilhas, elas são um pouco mais complexas, elas duram um pouco mais do que rompimentos falsos, tá? Então, rompimento falso, geralmente a gente vai ter um rompimento, 1, 2 velas no máximo, depois o preço já retorna. Geralmente a gente tem um martelo depois de um rompimento, um martelo invertido ali no suporte, o preço joga para cima, ou no caso de um rompimento de uma resistência, o hangman, ou então até uma shooting star, beleza? Só que nesse caso que eu tô passando para vocês das armadilhas, o preço rompe, ele até tenta buscar um pouco do próximo alvo, fica ali numa lateralização, fica pegando volume e depois ele explode. E nisso que ele explode, ele consegue ultrapassar aquela região de pullback que foi rompida e sobe muito, tá? Então as armadilhas, elas são quando você tem um rompimento, aí todo mundo acredita que o preço vai desabar, porém ele não pega força, consegue se recuperar, faz um volume, adquire força para explodir na região anterior do rompimento. E isso caracteriza como uma armadilha. Se é uma armadilha rompedora de suporte, uma armadilha que rompeu um suporte e ela provavelmente iria dar continuidade a uma tendência de baixa, é uma bear trap, que é uma armadilha de vendedores, beleza? Aí depois o preço vai e rompe de novo a região e sobe bastante. E no caso de um rompimento de uma resistência, é uma armadilha dos compradores, é uma bull trap, beleza? Então agora bora pro gráfico que eu vou mostrar para vocês como tirar proveito dessas situações e realizar os seus lucros durante esses momentos de armadilhas no mercado. Bom pessoal, eu estou aqui na plataforma TradingView no gráfico Euro-USD e eu vou mostrar para vocês então, primeiro, a Bull Trap, que é a armadilha dos compradores. Então vamos lá, vocês viram aqui que eu tracei uma reta resistência, como muitos chamam LTB, linha de tendência de baixa, tá? E a gente tinha aqui uma região muito respeitada, nessa região de resistência. O preço batia, retomava, batia, retornava, batia, retornava e batia e teve esse rompimento. Essa movimentação aqui de rompimento, ela deveria ter sido concluída com o preço seguindo aqui numa movimentação de alta, tá? Então após um rompimento desse, como eu falei para vocês, o preço tende a continuar subindo. O alvo dele aqui, nesse caso, seria provavelmente algo aqui, tá? Então o preço deveria ter subido até aproximadamente essa região aqui, ó. Beleza? Só que não foi o que aconteceu. Ou seja, esse rompimento ele não foi concretizado de fato. Ele foi uma tentativa de rompimento e depois o preço retomou. Então ele não fez essa movimentação e o que na realidade aconteceu foi que ele formou um rompimento falso. Então foi uma tentativa dos compradores de jogar o preço para cima, porém não foi concluída, perderam força ou tentaram fazer de fato essa armadilha, tá? Então aqui a gente pode caracterizar como uma bull trap, que é uma armadilha dos compradores. Vocês podem ver que depois o preço retornou e jogou lá para baixo, beleza? Então ele veio e buscou aqui esse alvo aqui embaixo, que é geralmente o que acontece. Por isso que é um dos melhores indicativos. Quando você tem um bull trap, o preço tende a jogar lá para baixo depois. E quando você tem uma bear trap,
você tem uma tendência de que o preço jogue lá para cima. E foi o que aconteceu exatamente nesse caso. Buscou esse alvo, pegou um pullback aqui nessa região e depois direcionou ainda mais lá para baixo. E agora ele está numa zona de acumulação fazendo um triângulo simétrico, beleza? Então agora pode ser, se ele seguir essa tendência de baixa, ele provavelmente vai pegar essa amplitude aqui e vai direcionar o preço lá para baixo, beleza? Aqui próximo de 1.1045, 1.105, tá? Então vamos aguardar aí os próximos dias do Euro USD. E aqui, pessoal, a gente tem um caso bem claro de Bear Trap, que é a armadilha dos vendedores, tá bom? Então a gente teve aqui uma zona de suporte, tá? A gente teve uma boa região de toque aqui, aqui também, e aqui a gente teve essa região aqui de rompimento. A partir desse rompimento, pessoal, o preço deveria ter direcionado lá para baixo, tá? Então ele deveria ter buscado aqui um alvo pelo menos, tá? Pelo menos até essa zona de acumulação aqui, ó. Essa região aqui de suporte. Então ele deveria ter buscado esse alvo, só que não foi o que aconteceu. Ele tentou, não teve força e depois o preço pegou e retomou e desrompeu essa região, caracterizando então como uma armadilha dos vendedores, ou seja, uma Bear Trap. No caso que eu mostrei agora era uma Bull Trap e agora uma Bear Trap. E depois dessa Bear Trap, pegou um pullback aqui e jogou o preço lá para cima, como vocês podem ver, passando ali de todos os alvos. Esse era o próximo alvo e buscou um próximo alvo além desse daqui, então além desse topo, tá? Então vocês podem ver que ela funciona super bem, a gente tem forte movimentação após ela. Ainda assim, porque nesse caso aqui, vocês podem perceber que a gente teve uma formação de um ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Então após o rompimento da neckline, ele pega um pullback aqui, a neckline é a linha do pescoço, pega o pullback aqui e joga o preço lá para cima após um ombro, cabeça, ombro invertido, beleza? Então vocês podem ver essa movimentação que é muito importante, então daria para conseguir ganhar bastante dinheiro operando aí no Euro USD a longo prazo, tá? Então isso daqui, pessoal, essas duas análises que eu mostrei, elas são mais interessantes para quem acaba operando Forex, mini dólar, mini índice ou até bolsa, criptomoedas, tá? Que a gente consegue colocar o stop e o take profit. Para quem opera opções binárias, fica assistindo que agora eu vou mostrar para vocês como aproveitar os bull traps e as bear traps para ganhar bastante dinheiro e melhorar muito sua taxa de acerto nas opções binárias. Bom, pessoal, coloquei o gráfico agora do Euro USD no tempo de M5, que é o tempo que eu gosto de operar também com operações para o fim da vela de M5, e acabei de achar aqui uma região muito interessante que a gente poderia ter realizado algumas operações. Então vamos lá, primeiro de tudo vocês precisam identificar essa zona de resistência, tá? A gente tinha aqui uma região de resistência que ela veio e ela foi rompida, tivemos aqui uma acumulação, tá? Formando aqui esse retângulo nessa zona de acumulação, e logo após o rompimento efetivo dele aqui, a gente teve esse rompimento depois uma vela totalmente fora, a gente pode caracterizar aqui como um movimento de rompimento, tá? Então aqui a gente teve esse rompimento e provavelmente o preço iria buscar aqui para baixo, nesse alvo aqui, inferior, tá? Nesse fundo anterior. Porém não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ele perdeu força e logo depois veio uma vela absurda que jogou o preço lá para cima. Então a gente teve aqui um caso de bear trap, a armadilha dos vendedores, tentando jogar o preço lá para baixo, perdeu força e depois buscou lá em cima. E essa movimentação depois veio e buscou um pullback aqui nessa linha de suporte. Então a nossa entrada deveria ter sido efetuada aqui, ó, nesse toque. Então bateu aqui, comprou, subiu, ganhou, beleza? Então a gente conseguiria ter pego uma operação muito bem sucedida nesse caso. E agora eu vou mostrar para vocês então um exemplo de armadilha dos compradores, ou seja, de uma bull trap. A gente tinha aqui uma região importante de suporte, que depois foi rompida, virou uma região de resistência, a gente teve um rompimento efetivo aqui, tá? E aqui, pessoal, logo depois, olha o que aconteceu. A gente teve uma tentativa de romper essa região. Então aqui a gente teve esse rompimento, tá? Que ele deveria ter sido direcionado, o preço deveria ter ido até aqui em cima, tá? Normalmente ele iria pegar o pullback e depois pegar a força para bater ali o próximo alvo, entre essa região e essa região aqui. Só que não foi o que aconteceu, igual nos outros casos, tá? Então o preço fez esse rompimento e depois ele caiu. Nisso que o preço retomou nessa região, ele rompeu e depois desrompeu, você poderia ter realizado operações de venda aqui nessa região. Então aqui o preço desrompeu, nessa região você venderia, caiu, teria ganho.
aqui você venderia, nessa daqui também, caiu, teria ganho. Nessa daqui você teria pego uma operação bem em cima, poderia ter sido um empate ou uma vitória, e aqui mais uma operação bem sucedida, beleza? Só que pessoal, a gestão que eu gosto de utilizar para todas as tomadas de decisões que eu faço são de 2 entradas para cada linha, tá? Então, por exemplo, você identificou uma região de bull trap ou bear trap, pega 2 entradas e pronto, tá? Pega 2 entradas e já cai fora. E se você entrar e já tomar rompimento logo de cara, tomar loss, deixa quieto, beleza? Então você vai tentar, pegou win, continua mais uma, pegou win, pronto, acabou. Não precisa mais se preocupar em operar naquela linha, espera uma próxima oportunidade. Então aqui nesse exemplo bem rápido, vocês conseguiram ver que de fato é muito interessante operar, não só para Forex, bolsa, criptomoedas, mini índice, mini dólar, como também para as opções binárias que eu sei que a maioria de vocês operam aqui no canal, beleza? Como vocês viram, é muito tranquilo operar dessa forma, o único problema é que para as opções binárias a gente já tem que esperar bastante tempo para fazer uma operação, beleza? Porém, para quem opera Forex ou criptomoedas é um pouquinho mais fácil, você consegue pegar, se posicionar até um pouquinho antes, colocar o seu stop, seu take profit e vai conseguir um lucro muito bacana. Nas opções binárias, vocês viram, eu mostrei para vocês na prática que a gente teria um resultado muito bacana, o único problema é que demora um pouco para a gente ter essas entradas, só que a taxa de acertos é muito boa. Então se você quer começar a ganhar dinheiro agora com opções binárias, utilize essa técnica e você não vai se arrepender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não gostou desse vídeo por algum motivo, deixa o dislike e comente uma crítica construtiva para que eu possa melhorar ainda mais o conteúdo aqui do canal, beleza? Um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo.